E a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, avançou 0,83% em maio, maior taxa para este mês em 25 anos. Com isso, o índice acumula alta de 3,22% em 5 meses, bem próximo da meta estabelecida pelo Banco Central para 2021, que é de 3,75%. Em 12 meses, a taxa chega a 8,6%. E para mais detalhes sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o chefe do IBGE em Goiás, o Edson Vieira. Edson, bom dia, muito obrigada pelo contato com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia a vocês do Sistema Sagres, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Edson, pela entrevista. Edson, eu acho que a maior parte das pessoas já está percebendo que o que se ganha não está sendo mais tão suficiente para comprar o que se comprava antes. Mas a inflação talvez não representasse isso ainda, porque é uma média do aumento de preços. Nesse caso, em maio, parece que esse sentimento que a população no geral tem, de que as coisas estão mais caras, parece que isso foi também para os números, né? Por quê? Olha, o que você está falando é muito importante, Rubens. De fato, quando a gente divulga alguns indicadores de inflação, né, como é uma média, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, porque às vezes você tem preço da gasolina, por exemplo, aumentando 5%, às vezes o preço da energia elétrica aumentando também, as pessoas percebem isso e o índice às vezes vem baixo, né, e não reflete essa realidade que as pessoas no seu dia a dia sentem no seu bolso. Mas agora, de fato, a gente está falando de inflação mais alta, a inflação aí no Brasil nos últimos 12 meses ultrapassa 8%, e as pessoas estão entendendo melhor esse indicador porque estão sentindo isso por meio da queda do seu poder de compra. A gente tem pressões que vêm fortes desde o início da pandemia, especialmente do ponto de vista de alimentos, e a gente vem repetindo aqui, mas alguns preços não cederam, né? Então, quando você pega, por exemplo, o óleo de soja, nesses últimos 12 meses aqui em Goiânia, você tem quase 90% de aumento. Quando você pega o arroz, mais de 50%. E as carnes, cerca de 40%, sendo que algumas delas, como, por exemplo, as carnes bovinas, têm aumentos de mais de 50%. Então, quando a gente fala de inflação hoje, o indicador deixou de ser aquele indicador, às vezes até teórico para as pessoas, e passou a fazer parte da vida delas, porque realmente as pessoas estão sentindo isso no seu dia a dia quando vão fazer as suas coisas básicas. Não estamos nem falando de coisas que não são essenciais, estamos falando de coisas básicas que têm preços elevados e que estão afetando diretamente a população. Bom, aqui em Goiânia foi 0,79%, acho que é isso, 0,79%, inflação de maio, a maior dos últimos 12 anos, mas ainda assim inferior à média nacional, que foi de 0,83%. Por que essa diferença? Olha, essa diferença que você colocou, Cileide, é importante, mas quando a gente olha nos últimos 12 meses, a inflação de Goiânia está um pouco maior do que a do Brasil, né? A do Brasil 8,06%, a de Goiânia 8,9%. Mas olhando aqui para os números aqui, os grandes números aqui que nós calculamos, né? A gente tem aqui o setor de alimentação e bebidas e tal, a gente percebe que a diferença está mais ali na habitação, no grupo habitação. Esse grupo foi mais afetado nesse mês por conta do aumento do preço da energia elétrica, né? Mas aqui em Goiânia ele teve um aumento um pouquinho menor do que o aumento do Brasil nesse mês de maio, né? Mas teve um aumento significativo de 1,13%, no Brasil 1,78%. Agora, uma coisa que se destaca quando você olha esses grupos é o seguinte: no ano passado nós tivemos uma inflação puxada muito pelo grupo de alimentação e bebidas. Esse grupo continua pressionando a inflação nesse ano, mas ele se soma principalmente ao grupo de transportes. Então, a gente tem uma inflação um pouco mais disseminada nesse ano. É algo que é complicado, né? Porque os dois grupos que têm mais peso no cálculo da inflação
são os grupos de alimentação e bebidas e o grupo de transportes. E são justamente esses que têm mais peso que estão com preços mais elevados nesse ano e no ano passado também. É por isso que as pessoas estão sentindo diretamente, né? E quando você fala, por exemplo, desse grupo de transportes, como a gente sabe, nós temos uma situação complicada, porque você tem um impacto direto sobre as pessoas e o impacto de custos indiretos muito forte, porque o Brasil tem uma malha de transportes muito calcada no transporte rodoviário. Edson, qual foi a inflação de Goiânia e compara, por favor, com a nacional? Porque eu me lembro que foi 8 alguma coisa, essa acumulada nos últimos 12 meses. A Goiânia 8,9 nos últimos 12 meses e a nacional 8,06. Ambas elevadas, né? E no caso da nacional, muito acima do teto da meta de inflação, que é de 5,25, que esse é um ponto muito importante, né? Porque, como vocês sabem, o indicador perseguido pelo Banco Central quando se fala em inflação é justamente o nosso IPCA do IBGE, que nos últimos 12 meses está aí em 8,06, e o teto da meta, a meta de inflação é 3,75% ao ano, mas tem o teto de 5,25, e esse teto, nesse momento, está estourado. Pois é, aí, assim, faz 12 anos que não se tinha uma inflação tão alta como essa. Acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo nem se lembram do que é uma inflação alta dessa forma. Verdade. Explica para nós, por favor, qual que é o reflexo disso? Como que isso vai interferir na minha vida, na vida das pessoas que estão nos ouvindo? Olha, o outro nome de inflação, e eu acho que aí as pessoas vão entender bem, é a perda do poder de compra da população. Então, se você pegar uma nota de R$50, né? Você pegar uma nota de R$50, há algum tempo atrás você conseguia, sei lá, vamos colocar aí, esses 12 anos que você falou, esses R$50 certamente seriam suficientes para você abastecer um veículo aí, encher o tanque de um veículo. Hoje se você for colocar gasolina, dependendo do veículo, você vai gastar quase R$400 para fazer esse abastecimento, ou seja, você tem que gastar 8 vezes mais. Então, a inflação é a perda do poder de compra da população e tem vários reflexos. A inflação ela não é boa para ninguém, porque, do ponto de vista das empresas, essa perda do poder de compra significa que você tem um encolhimento do mercado consumidor. As pessoas não têm a capacidade de consumo que tinham antes. Então, o mercado consumidor encolhe. Do ponto de vista das pessoas, elas estão mais pobres. Elas não conseguem fazer mais o que faziam antes. Então, iam no supermercado, além de comprar o básico, colocavam ali um iogurte, colocavam algumas coisas, colocavam uma bolacha diferenciada, enfim. Nesse momento, muitas pessoas estão com dificuldade de conseguirem adquirir o básico. Nós temos outras estatísticas aí, não são necessariamente do IBGE. Quer dizer, o IBGE até tem uma pesquisa dessa que nós divulgamos no ano passado, que é a pesquisa de orçamentos familiares, que apura o nível de segurança alimentar das pessoas, né? Então, nesse momento, nós temos uma insegurança alimentar atingindo uma parcela muito maior da população. Então, estamos falando de pessoas que, às vezes, estão consumindo a mesma quantidade, mas tiveram que mudar a qualidade daquilo que consumiam. E estamos falando também de pessoas que estão consumindo menos do que o necessário para a sua subsistência diária, especialmente quando se fala em crianças. Então, as nossas pesquisas já apontaram um aumento dessa insegurança alimentar na última divulgação que nós fizemos, mas essa divulgação foi relativa ao período 2017 e 2018, que foi o período em que nós realizamos a pesquisa de orçamentos familiares aqui no Brasil, só que, recentemente, esse grau de insegurança alimentar aumentou. E aí, só para dar mais um exemplo, Sileide, nessa linha que você está falando aí, eu estava falando aqui do aumento dos preços dos bens de um modo geral, das carnes, né? E aí, quando você pega alguns cortes aí, nós até destacamos aí, por exemplo, costela, músculo, você tem um aumento de mais de 50%. Nós temos aí outros dados que mostram que o consumo de carne bovina no Brasil
é o menor em 25 anos. Então, é por isso que eu estou falando que a inflação não é boa para ninguém. Porque imagina o pessoal dessa cadeia. Também, se não fossem as exportações, estariam com uma dificuldade muito maior, porque o mercado consumidor encolheu. Ontem também saiu, me parece que foi ontem, e eu queria que você, se fosse possível, nos explicasse um dado do chamado PIN, né, que é a Pesquisa Industrial Mensal, relativa ao mês de abril, e indica que uma queda na produção em Goiás, me parece que isso é inédito, né, porque mesmo na pandemia, no ano passado e até o início deste ano, a produção estava positiva em Goiás. É isso mesmo? O que aconteceu? Olha, de fato, Sileide, a indústria nesse ano ela tá no campo negativo em Goiás e no Brasil. Aqui em Goiás, a explicação maior ela está no setor de fabricação de derivados de petróleo, no nosso caso aqui, etanol. Esse setor teve uma queda de 10% na comparação com abril do ano passado, e a fabricação de produtos químicos e farmacêuticos. Aí eu acho que pode ser uma questão um pouco mais relacionada à estatística, porque esse setor cresceu muito no ano passado. E nesse mês de abril teve uma queda significativa de mais de 60%, né? Mas o fato é que as informações que nós estamos recebendo nesse momento são um pouco difusas, né? Nessa semana eu estava divulgando os dados da nossa pesquisa de comércio, nós divulgamos essa semana e os dados vieram bons, aqui em Goiás e também no Brasil, né? Eu estava até dizendo que aqueles dados do comércio ali eram importantes porque eles davam uma certa sinalização de sequência dos resultados bons que nós divulgamos acerca do PIB do primeiro trimestre do ano. Eu falei, olha, esse dado do comércio aqui, de certa forma, como é um dado de abril, confirma os dados dos primeiros 3 meses do ano. Agora, no caso da indústria, essa confirmação não está vindo. Então, a indústria, de um modo geral, ela ainda está com problemas relacionados à falta de insumos. Então, você tem aí um crescimento muito desigual, assim como a economia brasileira. Tem um crescimento muito desigual. A gente estava falando de inflação, e aí a gente tem esse aspecto aí relacionado ao setor de transportes, ao setor de alimentação e bebidas, mas a gente tem aí pressões muito fortes sobre a indústria, por exemplo. Por quê? Porque nós tivemos aumentos de custos relacionados a insumos importados que ainda não puderam ser completamente repassados para os preços dos produtos finais, porque, muito embora a gente tenha tido esse resultado melhor aí no primeiro trimestre do ano, a gente tem um nível de desemprego muito elevado no Brasil, quase 15 milhões de pessoas. Então, alguns setores estão com dificuldade para repassar aumento de custos. E aí estou falando da indústria que tem essa característica, mas nós podemos incluir agora o setor de serviços. O setor de serviços, que é o setor que mais tem sido afetado nesse momento pela pandemia, está também com aumentos de custos muito represados. Se você pegar aí o setor de alimentação, por exemplo, alimentação fora de casa, esse setor ainda está sofrendo muito com a pandemia. A gente está falando aí de aumento de preço de carne, de arroz, de feijão, ou seja, esse setor teve aumento de custos e ainda não teve oportunidade de repassar isso para os preços dos seus produtos. Então, a gente tem pressões inflacionárias que ainda pairam sobre a economia brasileira. Isso preocupa. Preocupa por quê? Porque, como a gente está falando aqui, o índice já está elevado, né? Se essas pressões de custos forem completamente repassadas para os preços finais, a gente pode continuar com a inflação pressionada por uma boa parte desse ano ainda. A queda da produção industrial de Goiás em abril foi superior ou igual à média nacional? Ela foi superior, justamente por conta dessa questão aí, esse impacto maior aí dessas duas áreas que você falou. Exatamente. Aqui em Goiás nós tivemos uma queda na comparação com março, com abril do ano passado de 8%. Quer dizer, nós tivemos uma queda de 3,6% aqui em Goiás e no Brasil de 1,3%, né? Mas no acumulado de 2021, quer dizer, Goiás está sofrendo mais, sim. No acumulado de 2021, Goiás está com a queda de 6,4%
e o Brasil está com um índice positivo de 10,5%. Então, nesse ano, a nossa indústria está sofrendo mais do que a indústria nacional. A indústria nacional está se recuperando. A nossa... Mas olha só, é importante a gente colocar o seguinte, né? Só para a gente não ficar com um número, quer dizer, uma análise, às vezes, muito pontual. Como eu falei, esse setor aí de fabricação de medicamentos foi um setor que continuou funcionando, as farmácias nunca fecharam e tal, cresceu muito no ano passado, né? E essa queda de 6,4%, e essa queda que nós tivemos agora, que foi de 60%, certamente nos ajuda a explicar. Pode ter, e aí a gente tem que buscar mais informações. Eu confesso para você que eu não me detive muito nessa análise do comportamento da indústria nesse momento. A gente tem que buscar as explicações, mas uma parte dessa explicação pode ser estatística, porque esse setor cresceu muito no ano passado e agora a produção caiu, mas caiu em cima de uma base alta, né? Ao contrário de outros setores. A gente tem uns setores aí, por exemplo, estava falando que estava divulgando as informações do comércio, e aí, quando você pega, por exemplo, o setor de tecidos, vestuário e calçados aqui em Goiás, nós tivemos um aumento que não tem explicação, assim, mas aumentou, tal. Mas a explicação é estatística, aumento de 780% na comparação com abril do ano passado. Mas aí a gente tem que levar em conta que a base estava muito no fundo do poço, né? Porque é justamente o mês em que a queda se instalou no Brasil e em Goiás por conta do fechamento de vários estabelecimentos. Então, essa comparação anual nesse momento é uma comparação difícil de ser feita, Cileide, porque a base do ano passado, principalmente quando você fala em abril, a base do ano passado é uma base muito ruim, né? Uhum. Bom, não teve 8%? 8% foi abril em relação a abril? Que eu vi esse dado de 8% também. Você fala de quê? De crescimento? Não, de queda da produção industrial. Foi. Esse dado de 8,7% é abril de 2021 com abril de 2020. Aqueles dados que eu te falei, de 1,3 e 3,6, é abril contra março. Tá, entendido. Então é um momento aí de olhar para os setores que perderam e tentar identificar as causas e se é possível recuperação. Como eu falei, a gente está no momento em que parece que já há uma fadiga em relação ao distanciamento social, né? Esses dados aí dos primeiros 3 meses do ano, por exemplo, eles vieram melhores do que o esperado, porque muitos analistas acreditavam que a gente teria um distanciamento social muito superior ao que tivemos nesse primeiro trimestre do ano. Então, uma parte desse resultado tem a ver com isso. A gente não consegue ter mais no país, aqui em Goiás, índices de distanciamento social semelhantes ao que tivemos no ano passado. Então, isso pode estar contribuindo para a gente ter uma melhora nesses resultados. Agora, como eu falei, a gente está numa situação complicada, porque o desemprego aqui em Goiás, ele também está alto. Nós temos 484 mil pessoas desempregadas no estado, isso sem contar as pessoas desalentadas. No Brasil, como eu falei, são 14,8 milhões de pessoas, mais 5 milhões de pessoas desalentadas. Se você pegar isso daí, esses 14,8 mais 5 milhões, você vai ter uma taxa aí de cerca de 20% de desemprego. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente tem que olhar esses números com cuidado, porque você pode ter alguma coisa aí muito mais estatística do que real. Por outro lado, esse mês de abril é o mês em que nós voltamos a ter o pagamento do auxílio emergencial, que é bem menor do que cerca de 1/3 do ano passado, na média, só que voltou a ser pago. Isso pode estar nos ajudando de alguma maneira. Mas ainda temos uma situação complicada, porque nós temos conjugação de desemprego alto com inflação alta. E o remédio para você controlar a inflação, que é o aumento do juro, é justamente algo que não contribui em nada para você melhorar o desemprego. Situação muito complicada nesse momento. Rubens? Edson, só uma última questão. O censo já está realmente definido que não vai ser realizado este ano?
não vai ser realizado esse ano, Rubens, está definido. Nós tivemos a decisão inicial do ministro Marco Aurélio determinando que o censo fosse realizado nesse ano, mas depois a maioria do STF decidiu que pode ser realizado no ano que vem. Nós continuamos nos preparando e a grande decisão nesse momento que o IBGE está tomando é se o censo vai ser realizado no primeiro semestre do ano que vem ou no segundo semestre, como geralmente é realizado. Esse é o grande ponto. Nós temos aí algumas dificuldades de realizar o censo no ano que vem, principalmente relacionadas à questão climática, né? Para realizar o censo no ano que vem, a gente pega principalmente chuvas ali na região norte, que dificultam muito o trabalho. Então, essa é a decisão que estamos tendo que tomar nesse momento, mas, de fato, o censo ficou para o ano que vem. Ok, Edson, obrigado, viu, pela conversa aqui, pela entrevista. Um abraço, bom trabalho aí, bom dia. Bom dia para vocês, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom trabalho para vocês e um bom dia para todos os ouvintes também. Obrigado pela disponibilidade. Aqui conversamos com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Vieira, falando sobre inflação, que atingiu, portanto, a maior taxa para o mês de maio em 25 anos. Economia, mas também o destaque aí para a situação do censo, né? O censo no Brasil, que não foi realizado em 2020 por conta da pandemia. O governo também retirou o orçamento neste ano e o STF definiu que o censo deve ser realizado no ano que vem, 2022, algo que é fundamental para o planejamento do país. Destaque-se a íntegra da entrevista com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Vieira. Você confere acessando nosso portal sagresonline.com.br.